A paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 8 do primeiro trimestre de 2025, que tem como título Jesus viveu a experiência humana. Texto áureo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 23. A verdade prática diz: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Leitura bíblica em classe. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 43 a 51, e Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. A introdução diz assim: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Então é importante, frisar isso. O comentarista ele vai apresentar aqui no decorrer da lição que Jesus teve convivência com as pessoas. E é isso que ele ensinou para os seus discípulos e para nós hoje que somos cristãos aqui no século XXI. Nós devemos conviver com as pessoas até para poder ter espaço para falar do amor de Deus, da salvação de Jesus Cristo para essas pessoas. Não podemos nos isolar, nos afastar do convívio social. Não foi isso que o Senhor Jesus ensinou, e o comentarista aqui ele vai depois mostrar que Jesus era plenamente humano no sentido de conviver com as pessoas. Ele tinha parentes, tinha amigos, ele ia a casamentos, a festas. Ou seja, Jesus viveu a experiência humana de modo integral, de modo pleno. E é isso que ele também nos instrui a fazer. Não podemos ficar isolados, ou fechados, ou só convivendo ali com um grupo daqueles que são crentes, em Jesus Cristo. Não, temos que abrir o nosso relacionamento também com pessoas, ou com pessoas não crentes, para podermos influenciá-las e falar do evangelho para essas pessoas. E é isso, essa é a nossa missão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Como vamos fazer isso se não convivermos com as pessoas? Tópico 1, a experiência humana no ministério de Jesus. Subtópico 1, os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Primeiro, os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendiam a tradição acima das escrituras e a separação entre o Estado e a religião. Então, Jesus conviveu com os fariseus também, que era esse grupo radical, que eles viviam de forma separada de outros judeus, porque eles defendiam que a tradição dos rabinos, a tradição rabínica, a tradição judaica deveria ser tão valorizado até mais do que a própria escritura do Antigo Testamento. Então, e eles propugnavam também, eles pregavam a separação do Estado da religião. Ou seja, eles não queriam que a religião convivesse de forma alguma com o aparato estatal, ou seja, com ali o governo do Estado. Eles pregavam uma separação do Estado. Eles também eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia
antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Então, o apóstolo Paulo, ele foi um fariseu zeloso, radical, antes de ter um encontro com Jesus Cristo ali no caminho para Damasco. Então, depois que ele teve um encontro com Jesus, realmente a vida dele foi transformada e ele passou a entender que aquele farisaísmo, ensinos dos fariseus, do grupo dos fariseus, ele verdadeiramente não trazia salvação para o judeu ou para o ser humano que o praticava. Porque só em Jesus há salvação. E o apóstolo Paulo foi o apóstolo da graça, né? O apóstolo da justificação pela fé em Cristo Jesus. E foi isso que ele passou a ensinar. E Jesus também teve grandes embates com os fariseus, mostrando que os fariseus realmente estavam enganados em muitos pontos. Que tinha muita coisa que eles faziam, ou melhor, coisas que eles ensinavam que os outros judeus deveriam fazer, mas eles próprios não faziam, não praticavam. Ou seja, eles eram hipócritas. E Jesus, então, combateu fortemente no convívio que Jesus teve com eles, ali durante seu ministério terreno. Jesus combateu muitas das ideias e dos pensamentos dos fariseus. O segundo grupo eram os saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, e rejeitavam os demais livros do AT. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam forte influência no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus, unidos-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Então, esse segundo grupo eram os saduceus, eles eram os sacerdotes, né? Eles eram a aristocracia ali do judaísmo, né? Eles eram os sacerdotes que eram da família do sumo sacerdote, também faziam parte, né? E, entre outros, né? E outros sacerdotes também ali de Israel. Então, era um grupo fortíssimo no sentido de poder financeiro, poder econômico, poder de influência, por conta do fato deles serem os sacerdotes que cuidavam do templo ali em Jerusalém, né, entre outras funções. Então, veja só, eles aceitavam apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, né, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E eles não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento, ou seja, a maior parte do Antigo Testamento eles rejeitavam, os saduceus. Eles acreditavam só no Pentateuco, mas com reservas, porque não acreditavam no sobrenatural. Então, realmente, era um grupo de pessoas que tinham dificuldade de crer nas coisas sobrenaturais. Né? Eles eram bem incrédulos nessa parte. E Jesus também teve alguns embates, menos do que teve com os fariseus, mas teve também com os saduceus. E os saduceus, eles eram inimigos mortais de Jesus, conforme diz aqui o comentarista. E eles acabaram até superando as diferenças que eles tinham com os fariseus, no sentido de prejudicar a Jesus, de matarem a Jesus, né? De tramarem a morte de Jesus. Esqueceram até das diferenças com os fariseus, que eram bem significativas. E depois nós vamos ver em outras passagens da Bíblia, quando o apóstolo Paulo acaba, como ele era fariseu e ele sabia como essas coisas aconteciam, nos debates entre os fariseus e os saduceus, ele acabava ali dizendo, eu sou fariseu, fui criado como fariseu, e por conta da crença na ressurreição dos mortos, eu estou aqui. Aí tinha saduceu e tinha fariseu no meio da multidão, eles acabaram brigando, porque os saduceus não acreditavam nessas coisas, e os fariseus acreditavam. Então, gerou uma grande confusão ali, quando o apóstolo Paulo falou isso. Então, veja como é que eles eram inimigos, os saduceus e
os fariseus. Mas para matar Jesus, eles fizeram um acordo, né? Veja como é a política, né? Ou a politicagem. Até naquela época já acontecia. Ou melhor, naquela época já acontecia esse tipo de acordo espúrio para prejudicar alguém e prejudicar o Senhor Jesus Cristo, que era um homem justo, inocente e que nenhum mal havia causado, nenhum pecado havia cometido. O terceiro grupo são os herodianos, eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram um conselho com os fariseus, com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Então, esse grupo dos herodianos, como diz aqui o comentarista, eles eram os apoiadores da dinastia de Herodes, o Grande. Ou seja, depois de Herodes teve o filho dele, etc, etc. Era uma dinastia. Eles eram governadores ali de uma região da Palestina. E eles não queriam que o governo do Império Romano colocasse alguém ali para ser o rei, o governante de fora. Eles defendiam que o Herodes ele fosse o rei e governasse aquela parte daquela região. Mas claro que o Império Romano sempre tinha ali o seu procônsul, né, o seu governante, que era um representante direto ali de Roma. Mas o rei Herodes, ele comandava também uma parcela ali daquela região e tinha ali, claro, né, a sua influência. E os herodianos, eles eram os seguidores de Herodes, né? Ou seja, eles gostavam que Herodes fosse o rei deles, da Judéia, e que queriam que ele continuasse. Eles não queriam um governo direto de Roma, eles só queriam que o Herodes continuasse, e por isso eles ficavam propagando. E também foram contra Jesus, porque achavam que o discurso de Jesus, né, os prejudicava. E eles eram bem a favor do pagamento de impostos, né? Para que o governante, né, o Herodes, continuasse, então, com seu poder de influência ali sobre a Judéia. Então, veja que eles também se associaram, assim como os saduceus se associaram aos fariseus, os herodianos também se associaram aos fariseus, né, não só na questão do tributo, para pegar Jesus ali em algum erro, alguma falha, para poder acusá-lo, tendo que acusá-lo, mas eles também formaram conselho com os fariseus para matar o Jesus. Olha só, os inimigos se juntando para matar Jesus. Porque Jesus, ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele veio trazer a verdadeira mensagem, né, de Deus, a mensagem que realmente impactava, que incomodava os hipócritas religiosos daquela época, e até de todas as épocas. Então, a mensagem de Jesus era a mensagem da verdade que ele trouxe dos céus. E isso incomodava realmente aqueles que não queriam servir a Deus da forma certa, da forma que realmente Deus sempre planejou, que Deus prescreveu na sua santa palavra. Eles não queriam, eles queriam fazer do jeito deles, com um monte de penduricalhos religiosos, superstições religiosas, mas eles não queriam seguir o caminho da verdade. E Jesus, que era a verdade, trouxe a verdade de Deus, e eles foram contra, se levantaram contra Jesus e quiseram matá-lo. Subtópico 2, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas, independentemente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores,
fariseus e a mulher pecadora, e a mulher samaritana. Então, olha só que interessante, né, que o comentarista aqui nesse segundo subtópico, a vida social e religiosa de Jesus. Então, Jesus, ele era plenamente humano, ele é como qualquer outro ser humano, só que sem pecado, né? Ele não pecou, mas no que tange a relacionamento com outras pessoas, a ter parentes, a ter amigos, a participar de festas, tudo isso Jesus fez, o que prova categoricamente a sua humanidade plena. Mas nós vamos ver depois, mais para frente, que alguns se levantaram para negar essa plena humanidade de Cristo, né? Jesus. Eles não acreditavam que Jesus fosse plenamente humano, que ele tivesse as mesmas sensações e experiências que qualquer ser humano tem. A única diferença é que ele era sem pecado. Ele nunca pecou. Então, ou seja, essa é a única diferença, mas nos outros aspectos, nas outras áreas, Jesus era plenamente humano. Tu vê que ele, né, escolheu seus discípulos ali num ambiente entre amigos, pessoas que ele conhecia. Você veja que ele tinha parentes, né, vizinhos, que ele convivia, assim como Zacarias e Isabel, que eram parentes, né? Também os filhos de Zebedeu, segundo o comentarista aqui, João e Tiago, eram primos de Jesus, porque eram filhos de Salomé, que era a esposa de Zebedeu. Você veja que Jesus também, ele crescia, né? Ele nasceu ali como criança, na manjedoura, ali em Belém, e foi crescendo como qualquer criança e depois adolescente, jovem, foi crescendo até alcançar a estatura de adulto. E também ele crescia em sabedoria, porque ele certamente, como pelo fato dele ser ter 100% Deus, 100% homem, obviamente que tanta parte humana dele era plena e a parte divina também era plena, obviamente, nós já estudamos isso em outra lição, e ele tinha a sabedoria que vinha de Deus, né? A sabedoria e também ali os seus estudos, porque ele, como qualquer menino judeu, ele também se dedicou aos estudos e foi aprendendo, foi crescendo, e como ele tinha realmente uma mente, né, privilegiada, ele aprendeu, digamos assim, né? Estou falando aqui de algo natural, não sobrenatural, algo natural. Ele, né, foi mais longe do que muitos estudantes da sua época, ou até do que a maioria dos estudantes da sua época, porque ele tinha a mente, digamos assim, a mente propícia para aprendizagem. Então, ele estudou lá ali na sinagoga, e em Nazaré, onde ele cresceu, tinha uma sinagoga, provavelmente ele frequentava, e deve ter estudado, obviamente, estudou as escrituras do Antigo Testamento, não só os 5 primeiros livros, né, a Torá, mas certamente estudou também todos os outros livros do Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, e aprendeu, né, e não só aprendeu as letras, ali a parte literal do texto, mas ele, né, por ter ali a influência do Espírito Santo na vida dele também, de forma plena, ele entendeu qual era o real significado, e ele também é a palavra, né? Ele é o verbo que se fez carne. Ele sabia qual era o verdadeiro significado por trás das palavras ali dos livros do Antigo Testamento. Não só a literalidade, mas realmente o que estava por trás das palavras, né? O que realmente Deus queria que o povo entendesse e seguisse. Então, Jesus realmente foi plenamente humano em todos os sentidos, né? E ele interagiu com publicanos, pecadores, fariseus, como já foi falado, né? Com a mulher pecadora, a mulher samaritana. Então, Jesus realmente, ele convivia com as pessoas, ele não fugia do convívio. Quando ele começou, não só antes de ele começar o seu ministério terreno, mas também depois, obviamente, depois que ele começou o ministério terreno, aí que ele passou a conviver diariamente, né, com as pessoas.
Subtópico 3, características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como o de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Sentiu fome, sono, fome, sede e cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Olha só que interessante, né? Que como já falamos aqui, né? Vamos aqui ser rápidos aqui nesse comentário. Ele tinha todas as características que são próprias de um ser humano, né? Ele nasceu como um bebê, cresceu ali como criança, depois pré-adolescente, adolescente, conforme a nossa nomenclatura, né, atual, né? Ele foi um bebê normal, uma criança normal, um adolescente normal. Claro, normal no sentido físico, né? No sentido psicológico, no desenvolvimento físico, psicológico. Mas é claro que Jesus, ele tinha uma missão, ele era o Filho de Deus encarnado, o Verbo encarnado. Então, ele, espiritualmente, o desenvolvimento dele foi inalcançável por qualquer outro ser humano na face da Terra. Jesus, ele é realmente o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, e ele é 100% Deus e 100% homem, conforme nós já estudamos. Então, nós vemos aqui que ele sofreu, chorou e sentiu angústia, como qualquer ser humano. Fome, sede, sono, cansaço. Jesus ficou cansado, lembra quando lá na passagem ali em Samaria, que ele parou ali no poço e conversou com a mulher samaritana, ele estava bem cansado da caminhada e outras ocasiões também ele mostrou cansaço. Ele chorou, que foi ali nos episódios, foi ali quando Lázaro morreu, ali diante do túmulo de Lázaro. E tudo isso que Jesus experimentou mostrava que ele realmente era plenamente humano. E ele também morreu, como qualquer ser humano morre. Só que ele não ficou morto. Ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e vivo para todo sempre. E ele também dependia da oração, como também do Espírito Santo. Como homem, ele dependia tanto da oração como do Espírito Santo. Ou seja, assim como qualquer cristão hoje, depende da oração, quanto mais ele ora, mais ele busca Deus, mais ele tem intimidade com Deus. E também depende da ação, do poder do Espírito Santo que está na vida do cristão, assim como estava também agindo na vida do Senhor Jesus Cristo. Então, ele participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não participou da nossa fraqueza moral e espiritual. Aí é que está a grande diferença, né? Tanto na nossa fraqueza física e emocional, tudo que o ser humano sente na parte física, cansaço, fome, sede, né, sono, Jesus também experimentou, também no aspecto emocional, tristeza, angústia, etc., ele também participou. Agora, ele só não participou da fraqueza moral e espiritual. Isso não. Ele, em momento algum, ele mostrou incredulidade, em momento algum, ele murmurou, em momento algum, né, ele pecou, né, seja na sua mente ou fisicamente. Né, Jesus não pecou. Jesus é sem pecado, como diz o texto bíblico lá em Hebreus 4,15. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, né, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Né? Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de
teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, e todo o material necessário para o seu aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 2. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Subtópico 1. Apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são o soma, carne, que significa carne ou corpo, a psique, que significa alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, que significa alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano, quer dizer, um corpo, e uma psique humana, uma mente, mas não um pneuma humano, um espírito. Segundo o Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Então, aqui, a primeira heresia que tenta negar, na história da igreja, que tenta negar a humanidade de Cristo, é o apolinarismo, que eles dizem que Jesus não teve um espírito humano, como qualquer ser humano, que nós somos espírito, alma e corpo. Então, o apolinarismo nega que Jesus teve esse espírito humano, que, na verdade, ali era o espírito do verbo, o verbo que comandava, no espírito divino, no caso, que em vez do espírito humano, Jesus tinha corpo, tinha mente, mas, que é a psique, mas que é a sede dos desejos, dos apetites, das paixões, etc. Mas o espírito humano, que é a alma racional, aí não, aí Jesus não tinha o humano, ele era a divina que controlava o restante, o corpo e a psique. Então, foi isso que o Apolinário passou a ensinar, obviamente que foi rejeitado, foi condenado, porque a Bíblia mostra claramente, e nós já estudamos sobre isso, que Jesus era plenamente humano, ele tinha espírito, alma e corpo humano, 100%, assim como qualquer ser humano, mas também ele era 100% Deus. Então, nós estudamos isso naquela lição da natureza divina e humana, como elas se combinavam em uma só pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, veja que o verbo, segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Era isso que o Apolinário passou a ensinar. Qual foi a reação da igreja? Subtópico 2, reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, e também da alma e do espírito. Tem vários versículos que você, como professor, pode consultar, pode ler com mais calma e fazer o seu estudo, preparar o seu estudo para fundamentar ali a sua aula. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. 1 Timóteo 2,5. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451. Então, essa heresia, dizer que o Senhor Jesus não tinha um espírito humano, que era o verbo, ali como ele ensina aqui, que o verbo que assumiu ali o controle da sua alma racional. Então, isso aí foi condenado no Concílio de Calcedônia. E a humanidade de Jesus é igual à nossa, plenamente igual a de qualquer ser humano na face da Terra. Isso tem que ficar bem claro para os alunos da IBD, que a humanidade de Jesus é totalmente igual a de qualquer ser humano, não há diferença alguma. Só que Jesus é aquela coisa, ele era sem pecado, e também temos que frisar essa parte. Jesus era plenamente humano, mas sem pecado. Tem que frisar a impecabilidade de Jesus. Mas ele é verdadeiramente homem, 100% ser humano.
Subtópico 3, monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade e desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681 d.C., considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, correr, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo, a natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, 633 d.C., refutou o monotelismo, dizendo que existem em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Então, esse monotelismo negava que Jesus tivesse tanto a vontade divina e a vontade humana, as duas vontades. Eles diziam que ele só tinha uma vontade só, né? Tentando ali, digamos assim, de forma sutil, defender aquela heresia que nós já estudamos em lições passadas, que era o monofisismo. Então, esse Sérgio de Constantinopla, patriarca Sérgio de Constantinopla, ensinava isso, né, que Cristo tinha uma só vontade, né, que era a vontade que dominava ele. Não, mas a Bíblia ensina o contrário. E essa doutrina, o monotelismo, foi condenado o monofisismo foi condenado no credo do Concílio de Calcedônia e o monotelismo foi condenado no terceiro concílio de Constantinopla, em 681, tá? Que foi considerado uma heresia. Por quê? Porque a Bíblia ensina as duas naturezas em Jesus, intactas, separadas e inconfundíveis, em uma só pessoa, em Jesus. Esse é o ensino ortodoxo da Bíblia, da história da igreja cristã, né? As vontades de Cristo estavam intactas. Quando Jesus caminhava, corria, bebia, interagia com as pessoas, era a sua vontade humana que estava fazendo isso. Mas quando Jesus perdoava pecados, ou fazia outras coisas que eram próprias de Deus, da pessoa de Deus, então era a vontade divina que estava em ação. Tópico 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Subtópico 1. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países. Egito, ali quando era bebê, Israel, o centro de suas atividades, e a Fenícia, atual Líbano. Ele esteve lá em Tiro, ou Sidom. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos da América. A Bíblia, porém, nada disso menciona e nos ensina a rejeitar as fábulas. 1 Timóteo 4,7. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro. Então, assim, algumas seitas e heresias ensinam isso, que não tem base bíblica alguma, nem base extra-bíblica, na verdade, é a invenção da cabeça desses adeptos dessas falsas religiões e seitas e heresias, que dizem que Jesus esteve na Índia, que Jesus esteve nos Estados Unidos, e etc, etc. Mas a Bíblia diz apenas que Jesus esteve quando era criança. Ele foi o José e Maria, junto com o bebê, fugiram ali para o Egito, por causa da perseguição de Herodes. Ele esteve em Israel, obviamente, né, onde ele era o centro das suas atividades ministeriais e da sua vida também, né? Foi ali em Nazaré que ele cresceu, que ele conviveu com as pessoas. E também ele esteve na Fenícia, que é o chamado atual Líbano, né? Ele esteve ali em algumas cidades, ali na Fenícia, Tiro, né, se não me engano, ou Sidom. Pois bem, Jesus só esteve nesses 3 lugares à luz do que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Tá? Agora, o pessoal começou a inventar essas coisas, o movimento Nova Era, os grupos ocultistas, porque eles querem ensinar um Jesus guru, um Jesus mestre ocultista,
né, um ser espiritual desenvolvido, etc. Isso tudo é balela. Isso aí não procede. Jesus não era nada disso. Você vai encontrar as informações para ter um conhecimento de quem era Jesus de fato, como nós ensinamos, 100% Deus, 100% homem, nas Escrituras Sagradas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Somente ali. O que passar disso, aí já é especulação. Claro que tem alguns documentos extrabíblicos que provam que Jesus foi um personagem histórico, que viveu realmente ali no primeiro século. Mas para você traçar o perfil de Jesus verdadeiro, completo, você tem que recorrer, né, às Escrituras Sagradas. Então, o que esse pessoal fala, aí o cristão, obviamente, não deve acreditar. E também as pessoas que não são cristãs, mas que são estudiosas, querem aprender a verdade, também devem recorrer à fonte primária, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que fala sobre Jesus, que ele era realmente plenamente humano e também plenamente divino. Subtópico 2. Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos. Que invenção? De que Jesus esteve nos Estados Unidos, que ele esteve na Índia, etc. Onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica. E não há nada que se pareça com a cultura hindu. E não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Então, olha só que coisa interessante, né? Jesus, ele era visto como alguém ali da comunidade, de Nazaré, da Galileia, né? E depois ele começou a conviver com mais pessoas. E ele não era um estrangeiro. Se ele fosse uma pessoa que teria vindo da Índia, né, ele teria toda a influência do tempo que ficou lá na Índia, né, roupas típicas e etc. Né, a maneira de tratar as pessoas, a maneira de conviver, a maneira de algumas coisas bem diferentes, né, da cultura judaica. Mas Jesus não tinha nada disso. Jesus era plenamente judeu. Né, as suas roupas, né, sua convivência, tudo era da cultura judaica. Ele era bem natural ali da comunidade, do seu povo. E as pessoas não estranhavam nem um pouco nessa parte aí cultural. Então você veja que, né, até tem um texto bíblico aqui que o comentarista cita, que não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, Jesus até tinha uma profissão que era bem reconhecida ali naquele período histórico, né? O carpinteiro. José, o pai adotivo dele, era carpinteiro, e ele aprendeu a profissão também, certamente, com o seu pai. Ele era carpinteiro. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? Citou o nome dos irmãos, meio-irmãos de Jesus, né? Tiago, José, Judas e Simão. E também até diz assim, ó, não estão aqui conosco suas irmãs? O que prova também que Maria teve outros filhos, né? É interessante também aqui, não é o tema da lição, mas aqui esse texto mostra claramente que Jesus teve irmãos e irmãs. Meio-irmãos, né, no caso. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Claro que não, né? Seria um estrangeiro, seria uma pessoa com costumes diferentes, né, com palavreados diferentes. Então, não, Jesus era realmente plenamente humano e também ele era totalmente judeu, de cultura judaica. Nada de essas invenções dessas religiões orientais, esotéricas, ocultistas. Isso aí é tudo invenção de pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento bíblico. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por esta videoaula, não esqueça de inscrever-se no canal da Festa Academia, bate o sino para receber as notificações
né? Comente, compartilhe e deixe o like para nos ajudar. Estamos aí com um projeto de alcançar 2 mil inscritos, né, até o final do ano. Nos ajude aí compartilhando este vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e outras redes sociais. Muito bem, a conclusão diz assim: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Então, assim, o resumo desta lição é que Jesus, ele é plenamente Deus e plenamente ser humano. 100% Deus, 100% ser humano. Ou seja, não podemos aceitar que ensine que Jesus ou não era Deus, ou era menor do que Deus, ou era inferior a Deus, qualquer coisa desse sentido. E também não podemos aceitar que os ensinos heréticos de que Jesus não era plenamente humano, né? Que ele ali era, havia ali uma simbiose, ali alguma coisa que não era exatamente como qualquer ser humano. Também não podemos aceitar esse tipo de interpretação, né? Nós ensinamos a doutrina ortodoxa da Igreja Cristã, que é Jesus plenamente divino e Jesus plenamente humano. As duas naturezas convivendo em uma só pessoa. Essa é a doutrina, né, oficial, é a doutrina bíblica fundamentada na palavra de Deus. Muito bem, chegamos ao fim desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.